Bom, o que a gente pensa e como é que a gente vai produzir esse primeiro momento aqui? A tese que traz a gente aqui é essa: localizar a violência em tudo aquilo que reduz um sujeito à condição de objeto. Essa é a ideia principal desse encontro. E é essa identificação que a gente vai buscar trazer hoje, que a gente vai buscar discutir. Tudo, de acordo com o aporte da filosofia que a gente defende, com o aporte ético que a gente defende, tudo aquilo que traz a pessoa da condição de sujeito a uma condição de objeto é uma violência. Eu vou dar o exemplo da violência originária da nossa civilização. Quem é a nossa civilização? A civilização ocidental. A violência originária da civilização ocidental se chama colonização, que é o movimento de expansão da Europa. Para onde? Para o resto do mundo. O termo resto não é à toa. A Europa se coloca como centro e passa a expandir. Esse movimento traz um movimento de uma bifurcação, de uma divisão assimétrica entre colonizadores e colonizados. Essa é a história do Ocidente, mas essa também é a história da modernidade. Eu estou tentando trazer para vocês as bases, pelo menos do paradigma que rege a nossa racionalidade. O paradigma moderno dirá: há que haver uma separação entre cultura e natureza. E a natureza tem que ser dominada. Como se domina a natureza? Por meio da violência, por meio da expropriação. Como se domina o africano, como se domina o índio americano, ameríndio? Pela violência. Claro, com a melhor intenção do mundo, de levar o progresso, de levar a palavra, de expandir a civilização europeia. E claro, na volta eles levavam o pau-brasil, o ouro e o resto das coisas que eles achavam aqui, né? Esse movimento cria então uma cisão entre natureza e cultura, sendo que cultura é o par forte, é a parte forte desse par. E essa cultura de se dividir as coisas vai se reproduzir em inúmeras situações. Natureza, cultura, corpo, natureza, cultura, corpo, alma, homem, mulher, branco, negro, adulto, criança, adulto, velho. Então essa divisão, essa dicotomia, ela se reproduz. Razão, emoção. Poxa vida, ele é só razão. Isso é um elogio. Nossa, ela é tão emotiva. Isso não é um elogio. A razão, ela tem um valor acima da emoção. Isso pensando na cultura ocidental. Então, a violência e a ignorância, segundo Boaventura de Souza Santos, que é um sociólogo português que faz uma série de estudos que ele chama de pós-coloniais, a violência é considerar o outro como objeto. E a gente vai ver que no decorrer de toda a nossa conversa é justamente contra isso que a gente vai lutar, a objetificação do outro. Tá? Bom, violência, um fundo básico para a gente pensar o conceito de violência é a violência como exercício de poder. O exercício do poder físico e psíquico, que obriga outrem, aquele que vai ser feito objeto, né, a ter uma postura que vai lhe prejudicar. Então, uma postura contrária a si. Essa força, né, que violenta o direito do outro ser sujeito e o torna objeto, ela produz esses danos, desde um dano psíquico, um dano moral, um dano físico, até a morte. Hoje existe uma palavra nova para designar algo velho. Essa palavra se chama feminicídio. É uma palavra nova. E que ela hoje recebe ataque de muita gente. Porque
e normalmente essa muita gente é homem, né? Quando eu estou em rede social discutindo essa questão, vem muitos homens me dizer, mas a gente também mata pessoas carecas, então vai ter que inventar uma... Mas não é isso. Isso é um argumento para desautorizar a discussão, porque o feminicídio é a morte de uma mulher por ela ser mulher, a violência contra a mulher por ela ser mulher. Então, cada povo, no decorrer da história, construiu para si o seu conceito de violência. E nós interpretamos as palavras. E as palavras, elas dão sentido às coisas. Quando eu digo hoje mulher, eu não estou dizendo uma palavra neutra. Eu digo uma palavra carregada de sentido. Vejam na barriga daquela colega sua que está grávida, fez o ultrassom e o pai disse, é menino. Quando ele diz essa frase não é uma frase inocente. É uma frase que carrega inúmeros significados. Então a gente não nomeia sem interpretar, sem significar. E cada povo significa e interpreta a ideia de violência à sua maneira. O que é violência para um não é violência para outro. O que é violência para um é limpeza étnica para o outro. As maiores chacinas humanas não foram cometidas por pessoas que falaram assim, nós somos maus, nós queremos ver o mal e vamos matar as pessoas. Não, elas foram feitas em cima de valores positivos, como por exemplo a pureza que motivou o hitlerismo a matar milhões de pessoas. O bem, hoje tão invocado pelas pessoas de bem, as pessoas direitas, é das grandes palavras que tem um sentido positivo e desencadeia usos que às vezes são violentos. Então, essa interpretação e essa significação é muito importante. O filósofo Kant, para trazer uma única referência, que é um dos grandes, talvez o grande nome da modernidade, né? Ele traz uma definição da dignidade humana no seguinte sentido: o ser humano, ele usa a palavra homem, como todos os filósofos da filosofia usam a palavra homem, né? Mas o ser humano, ele é um fim em si mesmo. Ele não pode ser meio para outra coisa. Então, esse conceito, que também é um conceito, porque, vejam, o escravo, quando foi sequestrado, expropriado, violentado da sua terra, onde ele não era escravo, ele se tornou escravo. E a concepção de homem para aquele ser humano era uma concepção de não homem, de coisa, de objeto. Então, a dignidade humana, ela tem essa característica de colocar o ser humano individual, aquele ser, aquela singularidade que a gente hoje está acostumado a falar, como sendo único, né, singular, como sendo único e como sendo um fim em si mesmo. Não é possível trocá-lo, não é possível dar um preço. É a diferença entre preço e valor proposta, tá? E aí, esse conceito que nos cabe a nós como um fim em nós mesmos, Kant nos exorta a tratarmos cada um dos nossos outros como um fim em si mesmo. Isso traz uma consequência que eu acho que é bastante interessante, que é a concepção kantiana da dignidade da pessoa como um fim. Ela nos leva, por meio da reflexão, à condenação de qualquer prática que avilte, que diminua, que agrida as pessoas. Falei da escravidão, mas hoje nós vamos fazer esse exercício, e eu sei que daqui tem muita gente da área, muita gente que entende o que está acontecendo, tem as palavras, conhece, mas a nossa ideia é fazer uma grande revisão disso, para a gente discutir e colocar o nosso conhecimento em diálogo. Quais são as violências? E aí a ideia é justamente a gente pensar o seguinte: quando eu faço o exercício de nomear uma violência,
eu consigo jogar uma luz, uma interpretação sobre um fenômeno, um fato que acontece, quer queira eu nomeie, quer queira eu não nomeie. Eu vou dar um exemplo que é bastante pesado, mas que era dos mais invisíveis e que vai ser falado com mais qualidade aqui pela Fabiana: o estupro doméstico. Da relação marido-mulher. Eu não estou afim hoje, mas eu estou. Você é o quê? A minha esposa? Não, você é meu objeto. Então não tem essa discussão. Isso passou pela vida de tanta gente como algo que terminava a relação, era uma situação desagradável, mas o silêncio permanecia. Nomeia-se isso, joga-se luz e traz-se uma explicação para aquilo que acontece. Então a gente começa a ganhar condição de duas coisas que eu acho que são extremamente importantes: de nós nos reconhecermos violentados e nós nos reconhecermos violentadores. Momento Merchan 2. A gente faz aqui também um encontro do grupo de estudos sobre machismo, que é um grupo de estudo específico para a gente discutir a questão do machismo, aberto a todas as pessoas, como eu brinco, aberto a toda a fauna e flora humana. Que eu comecei a escrever lá a postagem, eu tinha homem, mulher, mas daí LGBT e QI, eu falei, então vamos já abrir para a humanidade, que também essa questão das letras é uma questão de identificação. O grupo de estudos sobre machismo, a gente fez um encontro e a gente foi discutir privilégios. E se eu perguntar para um homem quais são os seus privilégios, ele vai falar assim: desculpa, do que você está falando? Agora, se eu pergunto para uma mulher quais são os seus privilégios, ela consegue lançar uma luz para a gente, desde o... Você pode andar sem camisa na rua, meu amigo. Eu não posso. Até o... Você pode andar na rua, meu amigo. Eu não posso. O seu medo é de ser assaltado. O meu é de ser estuprado e morto. Então, nomear o machismo. Daí vem as guerras, né? O machismo, o feminismo é o inverso do machismo. Distorções. Por quê? Porque os conceitos são postos como num campo de batalha. Então, ao passo que eu vou dando luz para as situações, eu vou conseguindo enxergar. E nós, homens, temos uma gama gigantesca de aprendizado, porque conforme as violências forem sendo nominadas, nós vamos nos identificando muito em violências. Muitas violências. Os exemplos clássicos que hoje está sendo discutido: o interromper a mulher, não falar, o elogio que sempre vai na direção de erotização, a diminuição na fala cotidiana. Se nós analisarmos, eu não vou fazer isso aqui porque não vai dar tempo, a gente marca um outro dia, mas se nós analisarmos os xingamentos comuns que a gente faz, o cara que fechou no trânsito, como é que você vai xingar ele, né? A gente vai perceber que a maioria dos xingamentos que tem direção para as mulheres, eles vão tentar atingir a conduta moral e sexual dessa mulher. As palavras mais simples, quando colocadas no feminino, elas parecem que se encantam e se transformam em xingamentos que têm uma base de ofensa moral, de conduta sexual. Para o homem, os grandes xingamentos vão onde? Vão tentar diminuir a potência dele, vão tentar diminuir a legitimidade de homem dele. Ou vão xingar, por exemplo, a mãe dele, porque vocês sabem que o Édipo é forte. Mas só que xingando a mãe, você está xingando a mãe, você não está xingando o filho, então a ofensa continua sendo feminina. Percebe? Então, se a gente fizer uma sociologia do xingamento brasileiro, a gente vai ter uma riqueza gigantesca de interpretação das palavras. Mas não é isso que eu quero fazer hoje. Eu queria mostrar algumas coisas para vocês. A palavra pessoa, cada ser humano considerado como individualidade física e espiritual e dotado de atributos como racionalidade, autoconsciência, linguagem, moralidade e capacidade para agir. Nós, cada um de nós aqui, né? Todas essas características são as que nos unem como espécie, como sociedade, e somos indivíduos. Indivíduos no sentido de sermos singulares, né?
a ideia de pessoa é muito importante. Tem um documentário que chama The Corporation, e eu não sei se vocês sabem, mas a ideia de pessoa jurídica vem nos Estados Unidos para se apropriar dos direitos da pessoa. Então, se as pessoas têm direito, a pessoa jurídica também tem que ter direito. É um documentário muito interessante, chama The Corporation. E aí, vou só passar para a gente ser muito rápido aqui para começar. Eu fiz uma brincadeira aqui. Vocês conhecem o Código do Menor, né? Vocês lembram, quem trabalha na área conhece a história. Tem o Código do Menor de 1927 e o Código do Menor de 1979. Eu, pensando nessa questão da linguagem, a gente tem... Eu fiz uma análise de conteúdo aqui. A palavra menor acontece 358 vezes em 27 e 161 em 79. Aí ideias de pátrio poder, né? Percebe que vão diminuindo. Tutela. Eu peguei algumas palavras-chave. Autoridade competente. Veja que interessante em 27. E olhem em 79. Autoridade. Delinquente. De 27 para 79, que desaparece. Menor abandonado, 29 para 79, que desaparece. E daí a pérola, né? Vadio, mendigo e libertino, que são as categorias de menores abandonados. Historicamente, é extremamente interessante a gente ler isso, por conta do seguinte: o que acontece com esses três últimos nomes aqui? Eles são palavras produzidas a partir de uma figura de linguagem que eu sei que eu falando aqui todo mundo vai lembrar dela na hora, que é a metonímia. Pela expressão de vocês, acho que não veio exatamente a figura. A metonímia é aquela figura da linguagem que pega a parte pelo todo. Então, ele pega um comportamento daquela, hoje, criança, e por aquele comportamento ela o considera como conceito e o isola naquele comportamento. Então é um mecanismo linguístico de opressão. Tá? E aí, o vadio, o mendigo e o libertino, no libertino está escrito, pode passar. No libertino está escrito que é o menor que se entrega às relações sexuais. Veja que inversão. E o uso aí, que eu coloquei, do agente passivo. O menor é recebido, o menor ele é entregue, ele é recolhido, ficará sob tutela, quando o menor for entregue. Então, o texto, vejam que interessante a análise desse discurso. O texto todo constrói o menor como algo, não alguém, sem motor próprio, né? Portanto, o constrói como objeto. Então, a própria legislação que pretendia ser o aporte para a defesa, objetificava a criança. Por favor. E aí aqui, ó, esse eu só pus por curiosidade, eu não vou passar muito disso. Os vadios, mendigos, os capoeiras. Capoeira, procura no dicionário. Capoeira é um termo usado para o menino negro. Porque a capoeira eu ia usar a palavra um esporte. A capoeira é uma luta que foi durante muito tempo mantida, conhecida, né, no meio dos escravos como possibilidade de defesa, mas que foi colocada como um jogo, para eles poderem continuar exercitando o físico, para eles poderem continuar trabalhando. Mas isso é apropriado e tornado pejorativo, o capoeira. O de baixo, vocês devem ter lido, né? Eu só coloquei para vocês verem a pérola, né? Como era construída a ideia de objeto mesmo. Então, qualquer menor que der entrada será recolhido no pavilhão, inscrito, fotografado, submetido, examinado e ali será conservado. Veja que estamos falando efetivamente de um objeto, né? Até que a autoridade competente o resgate. Constituição de 1988,
já vai falar